Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o reino de Deus, o reino dos céus, e vamos aprender o que é que temos que fazer, como devemos nos comportar para tomarmos posse desse reino que já foi oferecido para nós. Livro de Lucas, capítulo 14, e o versículo 16. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, um a um, começaram a excusar-se. E daqui a pouquinho eu resumo essa história aqui. Resumo o texto que terminamos de ler. Antes de entrarmos no texto, quero lembrar você, tem uma oração no finalzinho desse devocional e é importante que você fique até o final para orarmos. E quero agradecer a todos vocês que têm participado, comentados, contribuídos com o comentário de vocês. Isso faz parte, então deixa aí um amém, uma paz do Senhor, um, um glória a Deus, um bom dia, uma boa noite, só como uma forma de interação. Aqui trata-se de uma grande ceia, um grande banquete que estava acontecendo na casa de um fariseu. É importante observar um pouquinho antes, porque as parábolas, elas sempre dão sequência a outras parábolas. É sempre assim. Por exemplo, se observarmos aqui um pouquinho anterior, Jesus estava falando da parábola dos assentos e dos convidados. Jesus falando que quando forem convidados para ir a uma festa, é que quando chegarem em algum lugar, para você não ficar nas primeiras cadeiras e sentar nas derradeiras, porque é melhor que chame você para frente. E Jesus vai dizer aqui, ó, 14, versículo 12. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou a uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não te suceda, que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Jesus estava contando essa parábola. E alguém interrompe Jesus e diz assim, versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ele estava aqui meio que se gloriando, dizendo, se sentindo já no direito, que participaria dessa festa, se sentindo importante. Jesus falando sobre a pessoa julgar mais importante do que realmente é e de dar valor a pessoas simples, e alguém aqui pega e fala como se fosse muito importante, como se já tivesse participando da mesa, do banquete, das bodas do Cordeiro, que nós falamos direto aqui. E Jesus, ouvindo isso, começa a contar mais uma parábola. Aqui, então, a parábola tem outro título, mas é uma sequência da parábola. É uma grande ceia, parábola da grande ceia. Estava acontecendo na casa de um fariseu, bem no finalzinho do ministério de Jesus. Então, o texto vai mostrar aqui que, se vocês observarem, o chamado foi na hora que a festa já estava pronta. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Primeiro convidou. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. O convite não foi um convite de surpresa. O convite foi feito antes, ele convidou. Convidou, preparou a festa e depois mandou chamar os convidados. É como se Jesus dissesse assim: eu vou para o Pai. Na verdade, ele disse isso, né?
e, e ia preparar lugar. Quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Então aqui Jesus, como aqui o dono desse banquete, ele prepara o banquete e ele convida as pessoas para participarem. Mas, embora haja vários convites, vemos, por exemplo, João Batista fez o primeiro convite para os judeus, Jesus fazendo agora também o segundo convite, e as pessoas começaram a dar desculpas. Eles tiveram tempo para organizar a vida deles para poder participar do convite. Vemos então aqui que eles não tinham nada que precisasse ser feito. Era só participar do convite. Só participar, mais nada. Não tinha que chorar como se fosse um funeral, nada disso. Mas olha o texto aqui, olha. Versículo 18. E todos a uma começaram a excusar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, comprei um campo, eu vou ver o campo. Alguém disse que um judeu nunca compraria um campo sem antes conhecer bem esse campo. A desculpa esfarrapada, a desculpa furada, não faz sentido. As festas geralmente era tardezinha de noite, né? Não era a melhor hora também para visitar um campo que você comprou. Temos aqui uma pessoa que coloca suas posses acima das coisas de Deus, que coloca os seus bens materiais em cima das bênçãos espirituais, que preocupa mais com bênção financeira e física do que a bênção espiritual. Esse é um problema. O segundo disse: olha, comprei 5 juntas de bois. Os bois também estavam em primeiro lugar. Os interesses dele estavam acima da preocupação com a alma. Ele poderia desculpar: não, comprei o boi para oferecer no altar e tal, mas não. Ele queria visitar, ele queria conferir, e mais uma vez, ele comprou sem observar, comprou sem saber o que era. Terceiro, o terceiro é o pior. Olha o que o terceiro fala. Ele diz assim: casei, portanto eu não posso ir. Uai, como assim casou e não pode ir? O casamento seria um problema? Por que ele não levou a esposa dele junto à festa? Porque agora é uma só carne, podia ter convidado a esposa para ir. Então vemos aqui que a responsabilidade doméstica, a preocupação com a casa, com o lar, está acima das coisas de Deus. Pessoas que não têm tempo para mais nada, porque a casa delas é um pedacinho do céu. É tudo que o mundo pode acabar. O Armagedon pode começar. As pragas do Apocalipse pode vir, mas a casa dela é a mais importante. Então aqui, a casa desse homem que casou era melhor do que o banquete do reino dos céus. Vemos então aqui relacionamento familiar. Se você não leva a sua família com você para a igreja, não dá exemplo de crente, se você deixa das coisas de Deus por causa da sua família, infelizmente você está correndo um sério risco de não ir para o céu, de não fazer parte desse reino. Enquanto você pode, você leva os seus filhos para a igreja, convida a sua esposa para a igreja, o seu marido para a igreja, faz aquela forcinha, mas quando não quiserem, se não quiserem, a sua parte você já fez. O que tem de pessoas que deixam a igreja por causa da família não é brincadeira. Jesus Cristo tem que ser o centro do relacionamento. Jesus Cristo tem que ser o centro do amor ali, a união dentro de casa. Então é preciso casou, agora vamos juntos à festa, vamos juntos ao banquete, vamos juntos participar da Santa Ceia. É isso que nós temos que preocupar. Todos tinham uma desculpa. O terceiro, a desculpa era mais esfarrapadas. O que vemos de pessoas que ficam pedindo a Deus
um relacionamento, pedindo a Deus um casamento, e depois que casa, bagunça tudo. Pessoas que ficam pedindo a Deus para salvar o cônjuge, e quando o cônjuge resolve levantar a mão e aceitar Jesus Cristo como Salvador, essa pessoa joga todo o dia na cara dele ou da cara dela. Você já fez isso, você era assim, agora você está pagando de crente. É desse jeito. Passa 10, 20, 30 anos orando: Jesus, liberta meu marido. Jesus, salva minha esposa. E quando isso acontece, as pessoas parecem que acham que o marido não deve ser salvo, que a esposa não merece ir para o céu. Vamos ir para as festas, vamos participar do banquete, mas vamos levar a nossa família conosco. Que Deus venha salvar a nossa família. Eu podia até terminar por aqui, mas vamos lá. Todos foram reprovados, todos. Aqui o dono da festa recusou essas pessoas, disse que eles não participariam de forma alguma e mandou chamar-lhe os mancos. Vamos lá. Então, primeiro chamou os judeus, homens importantes, eles não quiseram ir. Depois chamou pobres, aleijados e mancos e cegos. Isso aqui, doenças que representam pecado, cegueira espiritual, é, aleijado também, todas essas doenças aqui representam pecado, representa problemas espirituais. É claro que é simbólico, mas representa pecado. Depois ele manda chamar os vagabundos e os andarinhos. E o pior que ele diz assim ainda: force-os a entrar. Sabe quando você convida alguém, a pessoa fala: eu tô com vergonha, a festa é muito chique, eu não tenho roupa para ir, sabe? E a pessoa fala: não vamos, porque tá todo mundo assim, porque já tem muita gente lá desse jeito e tal, e você é importante, você é especial, Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, foi por você. Então é preciso de provocar as pessoas, provocar sede nas pessoas. O texto vai dizer assim, aqui ó: e disse o Senhor ao servo: sai pelo caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Esse forçar a entrar aqui não é obrigar a pessoa a entrar, mas é mostrar para ela que ela faz parte desse reino, ela é importante para o reino de Deus. E o versículo 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então aqui nós vemos a importância. Jesus estava falando na parábola anterior que você não tem que chamar pessoas que vai te retribuir. O reino dos céus, ou nós não ajudamos Jesus a salvar, ele faz a festa sozinho, ele vai convidar sozinho, as trombetas soarão e os santos que estarão atentos ao arrebatamento da igreja, porque ele foi preparar lugar, ele que vai convidar, vai mandar chamar na hora que a festa já estiver tudo pronto. Nós não temos que fazer nada. É pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande lição de hoje é: o seu casamento, a sua família, não pode atrapalhar a sua vida espiritual. Leve-os com você. Leve seus filhos para a igreja. Dá um jeitinho, o texto que diz: force-os a entrar. Provoque eles a escutar a pregação da palavra. Não deixe as crianças ficar brincando na hora do culto, ficar rastejando na igreja. Aí as pessoas, o pregador está pregando, assim: ai, que bonitinho, que fofinho. Não tem negócio de bonitinho, fofinho. É hora de tirar a sandália dos pés, porque você está na casa de Deus, é coisa séria. Aí a criança aprende que na igreja é lugar de desfilar, de ficar bonitinho, e você vai ter problemas mais tarde. Então force-os a entrar. Force a sua família a entrar no reino de Deus. Quando eles não quiserem, a sua parte foi feita. Vamos orar? Senhor Deus, que não sejamos, Pai, como esse homem que comprou um campo, nem com aquele que comprou os bois, e nem com o que usou desculpa do casamento para não participar da festa. Deus, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir ao Senhor: salve os nossos parentes. Deus, não adianta ganhar o mundo em todo e perder os nossos familiares, os nossos parentes e as pessoas mais próximas de nós.
Eu sei, Pai, que a tua palavra diz que um profeta não tem honra na sua casa. Mas, Pai, essa irmã como uma sacerdotisa do lar, esse irmão como um sacerdote do lar, precisa, Pai, de mostrar que é fiel ao Senhor, que tem base espiritual, que o Senhor venha nos cobrir, Pai, com as tuas potentes mãos, que o Senhor venha nos dar unção, autoridade e sabedoria, e que a graça do Senhor esteja em cada lar, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.